Vocês me escutam? Me veem? Dá uma joinha aí. Aí, obrigado, Gabriele. Aí, tudo bom, gente? Bom, gente, boa tarde, né? Então, quem tá entrando aí, quem já tava. Isabela, Júlia, Laura, a Maria Eduarda, Carolina, boa tarde. Bom, gente, a semana passada a gente estava discutindo o barroco, né? A gente chegou a fechar, a gente viu as características, né, centrais, um pouquinho do contexto. Sempre lembrando que o material que a gente. Na realidade, o que eu estou discutindo com vocês aqui, vocês tiveram acesso antes, já faz umas 2 semanas, que a gente vai continuar trabalhando com esse materialzinho que foi enviado para o ensino, que ele compartilhou com vocês. Né? O departamento de ensino compartilhou com vocês, que é aquele material em PowerPoint sobre barroco. E tem mais 2 apresentações que a gente vai trabalhar agora, que uma delas é a do Gregório de Matos Guerra, que vocês também têm. Então tá tudo topicalizado lá, os principais pontos. Aqui então o espaço eu vou construir sempre com a exposição da ideia, tu interage aqui no chatzinho e a gente vai trabalhando dessa maneira, tá? Bom, gente, uma coisa que é fundamental só fazer o registro aqui, ó, que de fato é importantíssimo, né? A questão do estilo artístico. Até porque tem questões assim, ó, até qualquer vestibular, mas mais pro Enem, que trabalha com a possibilidade das questões, por vezes, um pouco mais interpretativas, sem cobrar aquele detalhe, né, o pormenor, né, que é a minúcia, seja de uma passagem, de um autor ou de uma obra. Né? Então ele trabalha mais com aquela base conceitual, coisa que a gente viu até naquelas primeiras aulas, a gente teve aquele encontro inaugural que nós ficamos por ali. Né? Mas, então, uma coisa que é muito importante, as características do barroco que nós vimos na semana passada, a questão relativa à linguagem. Né? O estilo, quando a gente fala até que o movimento ele se evidencia uma coisa tranquilo, sem conflito, ele se encerra no tempo. Né? Então, quando nós estudamos o barroco, ele predominou como estilo artístico no século XVII. Né? Agora, o período se encerra, aquela mentalidade teve o seu término, porém, a essência do movimento perdura. Né? Então, e uma coisa que essa orientação que eu quero trazer para vocês aqui, ó, que eu acredito que ela é importante para a gente seguir, que a gente vai ver o Gregório de Matos Guerra agora. Né? Isso serve para qualquer tipo de movimento artístico, para qualquer questão que tu venha fazer. Né? Então, os temas que nós estudamos, por exemplo, durante a arte barroca, até da semana passada, também na conversa que eu tive com vocês, é também uma coisa bem evidente que num período em que há grandes crises religiosas, de um obscurantismo, como a gente chegou a debater, entre a reforma de Lutero e a contra-reforma da Igreja Católica, como uma forma de retomar os seus fiéis e propagar sua fé mais uma vez. Então, esse obscurantismo ideológico traz para a arte barroca no tempo uma temática religiosa. Tranquilo? Agora, há outros tempos, depois que seguiram, em que um artista ele debateu também as questões de religiosidade e nem por isso ele se tornou um artista barroco. Né? Então, qual é o grande, digamos, o grande olhar que a gente deve se deter? É o estilo de um movimento artístico. A questão de como se trata a linguagem. Isso em qualquer manifestação artística, não só na literatura, vamos pegar as artes pictóricas, né, as artes plásticas, e eu vou dar 3 exemplos. Tá? O que a gente vai ver agora na sequência, só vou terminar esse comentário, que é mais uma orientação a vocês. Tá? Gregório de Matos Guerra. A poesia do Gregório de Matos Guerra do século XVII. Né? Uma produção que ele, digamos assim, onde prevaleceu, onde se concentrou mais a produção do Gregório de Matos Guerra, foi quando ele retorna ao Brasil, dos anos 80, 83 a 95, ano de morte. Tá? Então, um artista do século XVII. Aí tu pode pegar assim, ó, vamos pegar outro exemplo, tá? Um artista plástico, tá? Trabalha com pintura, Caravaggio. E tu pega, por exemplo, no século XVIII, no Brasil, também um Aleijadinho. Então são artistas de pegar os brasileiros, o Gregório e o Aleijadinho, né?
Agora, tu pega o Caravaggio, um europeu, então, contextos distintos, ok? Tempos também diferentes. Aí tu vai dizer, ah, mas o Brasil é a mesma coisa. Não, o Gregório está no século XVII, é um artista das palavras, é um poeta, né? É um literato. E o Aleijadinho trabalhava com escultura, talhava madeira, percebe? Então, assim, ó, e o Caravaggio é um artista plástico europeu, trabalhava com pintura. Agora, contextos diferentes, países distintos, mas a linguagem é a mesma, são artistas barrocos, o estilo os integra. Então, assim, ó, isso faz com que a gente entenda mais à frente, quando os vestibulares trabalham com isso, que por vezes aparece uma expressão numa questão, que determinado artista possui um estilo barroquizante. Isso não quer dizer que ele seja um cara do barroco, do século XVII, percebe? Isso não quer dizer que ele tematize as preocupações relativas àquele cenário histórico do século XVII, aquelas mentalidades em crise, instigadas por tudo aquilo que foram, né, as contradições e o obscurantismo da época. Mas eles trabalham com uma linguagem que remete ao barroco. Como é que a linguagem lembra? Foi a última coisa que a gente viu semana passada, que eu estou resgatando aqui, né? Que é o estilo complexo, rebuscado demais. Lembra cultista, conceptista, sensorial, por vezes também levado ao raciocínio. Agora, a marca, o exagero, o excesso. É um estilo muito trabalhado, rebuscado demais, ornamentado demais, hiperbólico, exagerado. Isso faz com que na literatura brasileira a gente tenha no século, depois do século XVII, né, do Barroco, alguns autores que são muito lembrados por um estilo barroquizante. É o caso, por exemplo, do século XIX, vocês devem lembrar, por exemplo, já ouviram falar daquela obra, o Ateneu, do Raul Pompeia. Pois o Ateneu do Raul Pompeia é uma obra do impressionismo do século XIX, porém ele possui um estilo barroquizante por tão rebuscado, por tão ornamentado que é o seu texto. Ou no século XX, já no início do século XX, transitando entre aquele período parnasianismo e aquilo que vai ser a Semana de Arte Moderna, os pré-modernistas têm duas obras, do mesmo ano, inclusive, 1902, olha só o ano, 1902. Então, 300 anos depois do Barroco aqui no Brasil. Tá percebendo essa distinção? Então, o Canaã de Graça Aranha e os Sertões, os Sertões, não estou falando sermões, Sertões de Euclides da Cunha possuem estilo barroquizante. Ou seja, não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com aquele obscurantismo do século XVII que a gente está discutindo, né? Tem a ver com uma linguagem ornamentada, rebuscada, sensorial e assim vai indo. Tá? Isso é importante sedimentar, ficar bem claro na cabecinha atormentada de vocês. Bueno, vamos ver então o barroco da literatura no Brasil, tá ok? Agora uma coisa que é importante, né, é pensar quem foi Gregório de Matos Guerra. O Gregório de Matos Guerra, ele é filho de português, nasce no Brasil, na cidade da Bahia, então ele é baiano. Filho de português, obviamente, é uma elite colonial, que aqui, óbvio, também uma outra coisa, assim, ó, não é, portanto, uma nobreza que está aqui. Tá? Esquece, tá? A nobreza, de fato, de sangue, só se desloca no século XIX, que é vindo da família real em 1808. Então, assim, ó, mas é uma elite que começa a se formar aqui no Brasil. Filho de português. Tinha até um termo, tá, para quem nascia aqui no Brasil, na colônia, mas filhos de homens e mulheres da metrópole, que eram portugueses. Então ele é um mazombe, né? É o termo que se coloca para o Gregório de Matos Guerra. Mas ele é brasileiro, ele nasce aqui. Então vai ser a primeira grande voz da literatura brasileira, eu digo mais, dos primeiros 3 séculos desse país. Tu percebe que ali não há literatura brasileira ainda, porque é colônia, mas já percebe uma cor local. Já se percebe ali, ó, uma forma na poesia do Gregório, pode ser intuitiva, né, mas de pensar as coisas da terra. Vamos dar uma olhadinha nisso? Agora, falar um pouquinho da vida do Gregório. O Gregório, ele nasce, até as datas são incertas sobre o Gregório de Matos Guerra, né? As datas limites, há poucos registros da vida do Gregório. As datas de nascimento e morte, as extremadas, elas são incertas, não há uma certeza sobre isso, uma pouca certeza sobre quase tudo em Gregório de Matos Guerra, até pela distância. Pensando que era muito atrasada a colônia, não havia universidade, não havia imprensa,
Não havia uma burocracia organizada, a vida cultural era a partir das praças, era a partir da igreja, das festas, das procissões, e não havendo imprensa, o Gregório de Matos Guerra não tem registro, ele não escreveu, ele não tem nada editado em vida pelo Gregório de Matos Guerra. Né? Também não deixou poemas escritos do seu próprio punho. Então, a base do Gregório de Matos Guerra, um autor que ele é extremamente versátil pelo que ele produziu, poesia, dentro da poesia escreveu sonetos, décimas, poemas narrativos, considerados romances um tempo, não o romance que a gente conhece hoje, né? A narrativa extensa, mas eram poemas que vinham da Idade Média, essa ainda uma forma de se expressar a partir da poesia. Mas é uma obra do Gregório de Matos Guerra, vivendo na colônia, né? Ela é marcada pela transmissão oral. Né? E a permanência dela se deu exatamente por isso. Então ela só foi, digamos, ficou o registro porque alguns admiradores registraram no tempo a poesia do Gregório de Matos Guerra e muitos poemas do Gregório eles não foram assinados. Então há uma base e uma permanência que é apócrifa. Olha o termo que eu estou dizendo aqui, ó, apócrifo. É tudo aquilo que não é escrito, não é assinado. Ok? Agora, o Gregório de Matos Guerra, como ninguém, filho de uma elite local, que pese isso, então, os pais eram proprietários, né, de terra e de escravos. Se explorava cana-de-açúcar. Né? Então, esse barroco da literatura do século XVII é o barroco que desenvolve na faixa litorânea. Bahia e Pernambuco, sobretudo Bahia. Certo? Então, é o chamado barroco litorâneo. O literário é do século XVII, cana-de-açúcar. Presta atenção nisso, que é muito importante. Que vai ter um barroco do século XVIII tardio em Minas. Quando já tem o arcadismo, vai ter aquele barroco do Aleijadinho, que o Enem trabalha demais. Da pintura do mestre Ataíde, da escultura do Aleijadinho. Agora, ninguém fugia ao ensino jesuítico aqui no Brasil, que os jesuítas, a Companhia de Jesus, estava desde o século XVI com a chegada dos portugueses. Então, o Gregório, ele assimila esses valores católicos, religiosos, isso é um processo de honestidade, de assimilação dele mesmo, né? Agora, não havendo ensino superior no Brasil, a colônia extremamente atrasada, né? Ele se desloca para a metrópole para seguir os seus estudos e vai estudar na Universidade de Coimbra. Então, com 14 anos, então por volta de 1650, Gregório de Matos Guerra se desloca para Portugal. Lá ele vai ficar, olha, mais de 30 anos. Então ele tem uma formação em Portugal, não só acadêmica, mas uma formação estética. Ele tem muita influência, por exemplo, de Luís Vaz de Camões, do Renascimento, do italiano Petrarca, também renascentista, muita influência dos autores do barroco espanhol, que eu retratei na semana passada, o Luís de Góngora, o poeta, lembra do estilo gongórico? Do Francisco de Quevedo, lembra o quevedismo, que era um prosador. O Gregório ele tem uma farta erudição, certo? Do medievalismo europeu, português, do trovadorismo, das cantigas líricas de amor, de amigo, sobretudo as cantigas satíricas. Tanto é que ele vai ter uma forte temática que lhe renderá em vida o apelido de Boca do Inferno devido àquela temática satírica. Né? Agora, ele vai se formar em Direito na Universidade de Coimbra. Então, por volta dos anos 60, o Gregório de Matos Guerra ele começa a ter uma ascensão na área da magistratura. Em 1600, estamos no século XVII. Em 1661, por aí, mais ou menos, né, ele acaba sendo nomeado para um lugarejo, né, no interior de Portugal, chamado Alcácer de Sal. Lá ele se transfere como juiz. Né? Então ele começa a ter a sua ascensão naquela formação que ele teve, né? Como um homem das leis, né? Um juiz. Agora, e nesse meio tempo ele conhece uma jovem, acaba casando, que era filha também de um cara que tinha muita tradição, muito prestígio em Portugal, filha de um magistrado. Ele acaba casando, isso pelos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, com a Micaela. Casa com ela. E ele acaba se transferindo para Lisboa. Lá em Lisboa, ele se torna provedor da Santa Casa de Misericórdia, até que culminará na ascensão dele em 71, ele se torna juiz civil
em Lisboa. E por mais de uma oportunidade, ele como juiz na metrópole, sendo um baiano brasileiro, Gregório, não esquece, ele acabou defendendo a cidade da Bahia, né, em mais de uma oportunidade. O que acabou, de certa maneira, angariando a ele pela provocação que ele sempre teve, pela condição das suas perspectivas críticas, um homem que ele à medida que ele também tinha o açúcar, né, na seu lirismo, seu mel, mas corria fel na língua do Gregório. Então, à medida que ele foi defendendo a cidade da Bahia nas cortes da metrópole, como juiz civil em Lisboa, ele também foi tendo dissabores e alguns desafetos, inimigos. Bom, agora ele começa a ter alguns dissabores também na vida, a partir da década de 70. Em 78, a Micaela morre, se torna viúvo. E aí ele começa a preparar o seu retorno ao Brasil. Então, olha só, ele retorna ao Brasil em 1683. Com 46 anos ele retorna. Lembra que ele foi com 14 anos, né, para Portugal. Ele ficou mais de 30 anos em Portugal. Quando ele retorna ao Brasil, ele tinha muito prestígio, ele chegou a ganhar um título religioso, que é chamado, o nome do título, tá? Era chamada tonsura, que eram os primeiros votos, digamos assim, ó, a ordens menores no clero, né? E para ver que ele era um homem religioso, a mentalidade dele, desde o ensino jesuítico, ainda na colônia, né, as primeiras letras dele na colônia, no Brasil, agora ele estudou direito em Coimbra, e os valores todos eram contra-reformistas. Então ele absorveu esses valores religiosos de uma forma que ele assimila aquilo, e ele acreditava nesses valores. Era a mentalidade recorrente do tempo, a consciência possível no tempo era essa, né? Agora ele ganha esse título, né, a tonsura, aqui no Brasil. Agora, 2 anos depois, ele perde o título. Ele perdeu o título, a Nicole perguntando quando ele retorna ao Brasil bem no início dos anos 80. Né? 5 anos depois que ele se torna viúvo, lá em 78, a Micaela morre em Portugal, em Lisboa. Então, em 1683, ele retorna ao Brasil. Né? Aí ele ganha aquele título da tonsura, né? E 2 anos depois a igreja lhe tira o título. Por quê? Vida desregrada, ele se negava a usar batina. Esse era o Gregório de Matos Guerra, né? Dispõe, Nicole. Olha só, então, gente, né? Só que aí pode ficar assim, tá, mas o que fez com o Gregório de Matos Guerra, um cara com prestígio, né? Retornando a colônia ao Brasil, filho da terra, Gregório brasileiro, eu insisto nisso, tá? Os pais portugueses, mas ele é brasileiro, o Gregório. Ele se volta contra a sociedade, né? Inclusive ele fazia parte, porque não era o atraso, o cara passou 30 anos lá na metrópole. O atraso que ele percebe não é apenas no processo arquitetônico da colônia, a cidade da Bahia, Recife, é de mentalidade, é de instituições, como eu falei, não havia universidade, burocracia completamente desarticulada, a burocracia, não havia nada organizado, uma vida cultural pífia, né? Então, Gregório de Matos Guerra, e ele percebe a coisa tacanha daquela gente. Claro que há muito preconceito também aí. Eu não quero livrar a barra do Gregório de Matos Guerra, mas a gente está no século XVII, gente. Ok? A gente tem que pensar dessa maneira. Não é com a mentalidade que eu tenho hoje, olhar que bacana, né? Que legal, atirar pedra na vidraça, mas eu estou distante de atirar pedra na vidraça. Não é assim. Então a gente tem que tentar compreender um tempo pelo seu contexto. Claro que nos dá direito de analisar com uma isenção maior, tendo a distância. Mas eu não posso simplesmente começar a fazer terra arrasada, dizendo que aquela gente era um horror, que não... Não! Daqui a pouquinho, se nós vivêssemos naquele mesmo recorte histórico, dada a consciência possível das nossas formações, nós estaríamos inseridos lá. Não é uma máquina do tempo que, pá, me catapultou para o passado e eu levo a minha memória para o passado do século XXI. Não! Né? Então, o Gregório, mas só que ele acaba sendo muito crítico. Daí que eu falei, claro que a poesia dele não é datada, não tem, ele tem uma vertente primeiro, depois ele se lança às questões amorosas e por fim a questão da sátira. Não, como eu falei, principalmente, só que é muito impreciso, a produção do Gregório se concentra de 85, lembra, ele retorna em 83, né? E 85 até o ano da morte, 83 até o ano da morte, que vai ser 1695, data imprecisa também. É o que pelo menos aponta uma fortuna crítica aí, certo?
Agora, a crítica dele foi tão grande à sociedade, às etnias, não poupando nada, ninguém, às instituições, crítica direta ou indireta, às elites, à máquina mercantil da metrópole, à igreja, aos seus membros, freiras, padres, né, à comunidade, a todos e a tudo, o Gregório. Digamos, ele tinha aquela sociedade, aquelas pessoas como é que ele dizia? A canalha infernal da Bahia e de Recife. Né? Isso fez com que o Gregório ele fosse expulso da Bahia em 94, final da vida. Então ele vai ser expulso em degredo, em exílio. Em exílio, ele vai para uma outra colônia portuguesa na África, ele vai para Angola. Lá, com espírito irrequieto e sempre polêmico, ele acaba até auxiliando a administração local a organizar uma sedição, uma revolta. E 95 anos depois ele retorna ao Brasil, mas com uma imposição. Para a Bahia tu não retorna, tu vai para Recife. E lá ele morre em Recife. Ele chegou a ser, por isso que ele foi expulso, né? Então foi uma compensação, o degredo, o exílio, porque ele foi expulso ao tribunal. Né? Digamos, que eu estou falando é o tribunal da Inquisição, lembra que a gente está no século XVII, a Inquisição. Né? Ele só não foi condenado porque ele vinha de uma família com prestígio. Ele fazia parte de uma elite local e homem que viveu por 30 anos na metrópole prestando serviço à coroa portuguesa, o Gregório de Matos Guerra. Não te esquece, como advogado, como homem que era um juiz em Lisboa, né? O Gregório. Agora, daí a ideia do Boca do Inferno. Amanda, ela fez uma pergunta ali, ó. Eu só peço que ela esclareça para mim que eu não peguei a referência. Qual ano que ficou a dúvida, Amanda? Só coloca ali, ó, qual é o ano que tu queres saber, tá? Por gentileza que eu respondo para ti, tá? Eu não sei aqui eu me referi, né? Mas só coloca ali no chatzinho, tá, Amanda? Qual é a data que tu queres saber que eu respondo para ti aqui, tá? Fico aguardando aqui. Bom, gente, agora eu falei um pouquinho da vida do Gregório, que é importante. Agora, o que a gente precisa saber? A temática do Gregório. Né? Ela também é uma temática muito diversificada, é um poeta versátil. Né? Agora, tradicionalmente, se fala... É uma divisão muito tradicional. Aqui, ó, a Amanda ela perguntou para mim ó, a concentração da poesia do Gregório. Ela se estabelece basicamente desde o seu retorno ao Brasil, onde se tem onde dá para ter uma ideia, onde se concentrou, e mesmo assim explorando essa diversidade temática, de 1683 até a morte, em 95. Uma produção que ela se estabelece, sobretudo, então, Brasil, né? E no Brasil, Bahia, Recife e também em Angola, essa produção quando ele esteve em degredo no seu último ano. A pergunta aqui da Júlia, né? Se ele participava de toda a sociedade, sendo até juiz, o que leva ele... Juiz não na colônia, em Portugal, ok? Dispõe, Amanda. O que se leva ele se revoltar tanto? É mais que a sociedade que morava no Brasil, no caso? Olha, é difícil a gente fazer uma análise à distância e sem registros, né? Poucos registros, pouca documentação. Mas provavelmente as contradições do tempo, né? A condição que até mais à frente a gente vai ver na sequência, né? Os poetas Árcades também tinham isso. O homem vai para a metrópole e retorna ao Brasil. E aí ele percebe, quando ele retorna, que a elite local, que era um português, porque ele nasce no Brasil, ele é brasileiro, filho de portugueses, mas haviam portugueses que estavam aqui tão somente sem criar raízes. Não gostavam da terra. Queriam simplesmente explorar a cana-de-açúcar, né? O processo da escravização e retornarem para a metrópole. Então, talvez esse desenraizamento desse português, a mesquinhez, a concepção tacanha, e também como ele percebe a própria elite, até as questões de dinheiro, né? Porque uma questão que até ele retrata num poema, que até eu vou debater com vocês daqui a pouquinho, haverá tempo para isso, né? Apesar de ser exíguo, né, o nosso tempo aqui. Mas quer ver, ó, que é um poema que ele fala que o Brasil, pensa uma coisa, 1580 a 1640, Portugal esteve sob o domínio espanhol de Filipe II, a tal da União Ibérica, desde a morte em 1578 em Alcácer Quibir do Dom Sebastião. Né? Crise dinástica, 2 anos, 1580, então
Filipe II, ele reclama o trono e integra, unifica, né, e passa a ter o domínio sobre Portugal. Então, em 1640, o Gregório estava em Portugal. Lembra disso, né? Ele era um menino ainda. Ele se transfere para Portugal quando Portugal ele retoma a sua autonomia sobre a Espanha. E quando ele retorna ao Brasil, ele percebe que parte, inclusive, daquela produção da cana-de-açúcar, a metrópole, ela também taxava, né? E mais do que isso, com uma forma dos portugueses, a partir de 1640, retalharem os espanhóis, eles abriram os seus mares, os seus portos nas colônias para a Inglaterra. Então houve muita perda de recurso e de dinheiro, a exploração não apenas dos portugueses, mas também dos ingleses aqui. Não te esquece, inclusive, dentro desse processo, né, das colônias portuguesas sob domínio espanhol, o Nordeste brasileiro passou a ser muito atacado até pelos holandeses. Lembra que tem a Holanda tropical aqui, lembra o Nassau, né? Então, isso em Pernambuco. Então, o Gregório, é muito difícil a gente localizar, né? Mas a pergunta que foi feita ali, ela é muito boa, né? A pergunta ali da Júlia, né? Então, essa revolta é por inúmeros fatores. E talvez possa ser apenas por uma questão também individual, né? Agora, ali ó, a Júlia perguntando se era um desprezo pela terra. Olha, certamente ele não desprezava a terra. Ele sente, obviamente, provavelmente uma falta da metrópole. O cara passou 30 anos lá, né, de Portugal. Mas se ele tivesse o desprezo, ele não registraria tanto a nossa cultura aqui de uma forma inicial, né? Mas, enfim, é um tema aberto. O que a gente pode apenas fazer é abrir hipóteses aqui. Agora, a produção do Gregório, isso desde os primeiros críticos, uma Frane Peixoto, por exemplo. Ah, sim, Júlia, concordo, né? Que talvez os outros sentissem. Aí, ó, joinha, joinha, Júlia, bacana a reflexão, bacana mesmo, né? Então, assim, ó, tá, cara, mas dá uma saudade da aula presencial, caceta. Puta que pariu, né? Porque a aula presencial permite essa construção que a gente faz aqui através das reflexões, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá, gente. Mas assim, ó, então, desde uma Frane Peixoto, ele define assim, ó, em 3 vertentes centrais. A religiosa, lírico-amorosa e a satírica, né? Agora o Gregório, ele desenvolve mais do que essas linhas. Ele desenvolve uma poesia dentro da amorosa, mas uma vertente erótica muito forte. Ele desenvolve uma poesia que muitos encomendavam poemas para ele produzir, né? Gabriele, aí, ó, beijo no coração aí, ó. A gente também, mas em breve a gente vai estar junto aí nas aulas presenciais, né? Deixa só o fim do mundo passar um pouquinho, a gente reconstrói tudo isso. Agora, e como eu estava falando, mas ele tem uma poesia que é chamada poesia laudatória encomiástica, que era poesias que ele fazia sob encomenda, uma poesia reflexiva, filosófica, que ele fala sobre a passagem das coisas e do tempo, temas caros para a cultura barroca, né? Agora, vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Poesia religiosa é honesta, é arrebatada. Agora, nunca é uma poesia tão somente exaltação de fé. O eu lírico, lembra, no barroco é divisão. Lembra o dualismo? Né? Então, é sempre um eu lírico sentindo culpado, um pecador procurando a linha da salvação, procurando a luz divina da remissão. E isso se dá através da chamada temática da contrição. Olha, Bico, te liga nisso. Contrição. Contrição é a culpa que remete à busca à salvação, é a busca pelo perdão. E mesmo assim, tem poemas, e por vezes até audaciosos, do Gregório de Matos Guerra, que tu percebe assim, ó, em que ele busca o perdão, ele assume a culpa, né? Mas ele percebe uma concepção, ele muito reflexivo, ele reflete e constata que Deus é infinito em bondade. Agora, se Deus, a sua infinita bondade, ele não perdoa, não havendo perdão, a glória divina se perde. E um poema que ele faz isso, de uma forma singela, essa reflexão, ajoelhado perante Deus, culpado, mas ele não pede, daqui a pouco ele exige perdão falando a Deus.
que é o famoso soneto a Nosso Senhor, o soneto a Jesus Cristo. Soneto, lembra? Aqui, ó, 4 estrofes, 2 quartetos, 2 estrofes com 4 versos e as 2 últimos com tercetos. Dica não é nem de professor, é de leitor de Gregório. Geralmente, na primeira parte dos quartetos, ele lança uma ideia. Nos tercetos, ele muda a ideia, cria a contradição, cria a dialética. Ele lança a ideia da culpa e a busca ao perdão nesse poema, nos quartetos, a tal da contrição, percebe? Olha o que ele diz. Pequei, Senhor, mas não porque pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quando mais tenho dele em cuido, vos tenho a perolar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sob beijo um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Ele entra nos tercetos, ele muda agora, olha só. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais a sacra história. Traduzindo, né? Ele diz assim, ó, ele pega aquela imagem bíblica da ovelha desgarrada. Né? Então, se uma ovelha se desgarra do rebanho, tu não pode responsabilizar a ovelha que retorne. Tipo, ovelha, retorna aí. Não, a responsabilidade é do pastor do rebanho. Né? Então, ele é uma ovelha, ele é o pecador. Então, não está nele a responsabilidade do perdão. Ele vai continuar pecando, ele é um ser imperfeito, infinito é Deus na sua bondade. Se Deus não perdoar o pastor, o bom pastor, né, que tem que reconduzir a ovelha ao seu rebanho, então será perdida a possibilidade do perdão divino. E ele fecha, ele diz assim, ó, eu sou o Senhor, ovelha desgarrada. Agora, onde é que está a audácia nisso? Ele está falando a Deus, nesse poema. Culpado, ajoelhado perante Deus. Mas ele coloca, olha o imperativo no verbo. Ele simplesmente transfere para Deus a responsabilidade do perdão. Olha o modo, no imperativo ele dá uma ordem a Deus. Recobrai, e não queirás, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. É uma porrada na Contra-Reforma, o Gregório de Matos Guerra. É o grande poeta, o grande artista dos 3 primeiros séculos. Esse cara abre escola, né, em termos de influência na literatura brasileira. É o primeiro grande poeta maldito. Ontem eu postei um vídeo lá, um conteúdo no Notícias do Chapeleiro. Não te inscreveu, vai lá no YouTube e te inscreve no meu canal. Tem umas coisas bem bacanas lá e vou estar postando mais ainda essa semana. Né? E eu falo sobre essa coisa, ele ser um poeta maldito. Eu faço outras relações lá até com o Mário Quintana. Mas enfim. Agora, e a poesia lírico-amorosa? Ele geralmente associa o amor à passagem do tempo. E claro, sempre sedimentada aquela ideia que o amor, o prazer é pecado. Ele não pode concretizar pela culpa. Agora, isso traz uma angústia, traz um pessimismo para o Gregório de Matos Guerra. Aquela temática, por vezes, do carpe diem, né? Que é aproveitar o tempo. E tem um poema que ele acaba falando sobre o amor, que é muito conhecido, que é um soneto. Quando ele retorna ao Brasil, nos anos 80, lembra que ele era viúvo, né, da Micaela, ele acaba casando de novo. Tem um segundo casamento com a Maria dos Povos. Né? Ele diz assim, ó, mesmo esquema. Quarteto, ele lança uma ideia, ele inverte. Depois ele muda essa ideia, né, criando uma contradição no final. Ele diz assim, ó, discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos e boca o sol e o dia. Olha esse verso, olha o estilo arroquizante. É um verso que ele se inviabiliza pela contradição explícita. Ele diz assim, ó, enquanto com gentil descortesia. Como é que pode ser gentil e descortês ao mesmo tempo? É como se eu entrasse na sala, eu dissesse para vocês assim, ó, e aí, cambada, boa tarde, cambada de filho da puta. Eu tô louco, velho. Como assim? Eu sou gentil, dou boa tarde, mas eu começo a xingar todo mundo. E ele coloca num verso isso, olha o estilo barroquizante. Né, do exagero, ó, enquanto com gentil descortesia o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, enquanto vem passear-te pela fria a primavera. Ele constata a passagem do tempo, ele muda o ânimo. É uma bipolaridade aqui, ó. E ele diz, goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota toda ligeireza e imprime em toda a flor sua pisada. Olha o tom amargo, agora crepuscular, que ele percebe que o tempo passando, ele fruindo, a beleza se desfaz e o amor vai acabar. Oh, não aguardes que a maduridade te converta essa beleza em pó, em sombra, em nada. Cara, é forte. Então, geralmente, ele retrata o amor associado à passagem do tempo. Agora, a representação da beleza feminina, ela não é linear.
Ele retrata o padrão europeu da mulher, a loura, olhos claros, pele muito pálida, cabelos louros caindo sobre os ombros, né? E ele tem uma linguagem comportada, tradicional, cultista, por vezes até platonizando, lembra? Essa coisa de um amor ingênuo. Quando ele retrata a figura da mulata, aí vem as contradições, os preconceitos e tudo mais, mas mesmo assim, ele consegue ser o primeiro cara que vai dar visibilidade. Ele representa os excluídos, pode ser até com uma lógica de erotização e tudo mais, beirando já a pornografia, mas ele retrata, é o primeiro que faz isso, o Gregório de Matos Guerra. Tem que aplaudir esse cara. Agora, e a poesia satírica, né? Eu considero o primeiro antropólogo da cultura brasileira, porque ele retratava o caráter documental com uma linguagem ferina, dinâmica. Ferino é tudo aquilo que é uma linguagem, por vezes, com termos vulgares, baixo calão, mas, por vezes, não é só a crítica, o humor. Não é só, o Gregório na poesia satírica é o putanheiro, a poesia começa com puta que pariu, termina com vai tomar no cu. Não! Ele tem uma linguagem, por vezes, simplesmente cultista, gongórica, bem elaborada. Né? Agora, ele é um ametralhador giratório, Gregório de Matos Guerra. Isso é inegável. Mas só que, por vezes, ele estava com uma câmera lá, como se fosse assim, um fotógrafo, um cineasta, movimentando sua câmera e registrando, fixando a sociedade colonial. Por vezes, retratando festas populares, procissões, o tal do entrudo. Sabe o que é o entrudo? É uma festa que veio com os portugueses, que é o carnaval. Ele retrata isso. Pessoal, vocês estão me vendo? Caiu aqui, ó. Caiu a plataforma. Vocês me veem aí só para fechar aqui, ó. Valeu, Nicole. Valeu, Júlia, Caian, Thiago, Gabriela, Eduardo. Então, assim, ó, só para fechar, tá? Agora, ao ensino, se tá alguém aí, né? Então eu vou estourar 1 minuto aqui, talvez 2, tá? Que eu tenho que fazer o fechamento. Agora, assim, gente, então vocês estão me escutando aí, beleza? Dá joinha aí. Me escutam? Beleza? Aí, tá. Então, a poesia satírica do Gregório de Matos Guerra, eu só quero que vocês entendam que ele, e por isso ele foi expulso da Bahia e viveu por um tempo em degredo em Angola. Retorna, inclusive foi enterrado em Recife. É claro que hoje os restos mortais do Gregório estão na Bahia. Só para fechar, então, aqui, ó, um poema que ele é muito conhecido nos vestibulares, que é um poema satírico do Gregório, e eu faço uma recomendação sobre, inclusive, né, já que vocês têm que escutar o Construção do Chico Buarque de Holanda, né, em streaming, não importa onde, sabe? Tu tem que escutar isso. Né, qual é a plataforma, mas escuta. E eu recomendo um disco do Caetano Veloso, de 1972, ele lançou em janeiro de 72, é uma das grandes pérolas da música brasileira, talvez o melhor disco do Caetano Veloso, que ele estava em exílio, e como o Gregório também teve em exílio, os baianos, né? E isso depois do período terrível da ditadura civil-militar durante o pós-AI-5, que é o disco Transa, do Caetano Veloso. É uma pérola, escuta isso. E ele musicou esse poema do Gregório, e ressignificando. Olha o que ele diz aqui, o Gregório. É muito forte. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente, pelas drogas inúteis cabelhuda, simples aceitas o sagaz brichote. Para, escuta esse brichote. Ele cria já uma língua que está se abrasileirando, é um neologismo. Ele pega uma corruptela do inglês, do estrangeiro, o breech, e ele fala em brichote. Olha o que o Gregório ele traz para a língua, o português, né, a matriz europeia, termos do africanismo, termos tupis guaranis, e começa a fundar uma língua de fato brasileira. Isso é genial. Ó, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Não tem como analisar o poema, mas fica o registro documental da poesia de Gregório de Matos Guerra, satírica, forte, intensa, pungente,
extremamente brasileira. O que o Gregório ele começa com uma tradição e deixa bem claro que a cultura do Brasil, desde o século XVII, não é a cultura dos cafés parisienses ou dos cafés portugueses, né, de então da metrópole, é a cultura do boteco, da cana-de-açúcar, né, das atrocidades, da violência estrutural. A cultura